Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Este foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar e nos regozijar neles. Vamos para mais um devocional semanal com esse livro, Amando a Deus. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus. Hoje nós vamos para a semana 32. Deus vingador, Senhor, Deus da vingança. Ó Deus da vingança resplandece, Salmo 94:1. O Deus que devemos amar é o vingador justo. A vingança nada mais é do que aplicar a justiça sobre o que ou quem promove a maldade ou erro. É a punição aplicada e não apenas definida. Em primeiro lugar, há um Deus. Deus há de vingar a injustiça do mundo espiritual. Os demônios e o diabo provarão da vingança final. O Senhor, por seus atos malignos, as suas mentiras produzidas no mundo religioso, suas imoralidades acopladas à cultura humana, crueldade e possessão. Os demônios sabem disso. A Bíblia relata a exemplo de quando Jesus chegou em uma região onde havia possessão demoníaca, das mais deploráveis possíveis. Os demônios reclamaram. Mateus 8:29. O lago de fogo está preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41 e Apocalipse 20:10. Em segundo lugar, Deus também vingará a impiedade humana. Aqueles que não obedecerem à sua vontade, os que forem infiéis ao seu próximo e os que forem desonestos em seus acordos, oprimiam e enganaram e acharam que ninguém sabe ou que nenhuma justiça será feita aos que forem injustos, como pobres e suas necessidades. Malaquias 3:5 e Tiago 2:1, do 1 ao 7. Em terceiro lugar, mais severamente, Deus vingará a rejeição que deram ao seu Filho. Aqueles que rejeitaram a Jesus, os que mataram, terão a sua porção do Deus da vingança. Segundo Tessalonicenses 1, do 8 ao 9. Amaram mais as trevas, amaram ídolos, falsos deuses, falsos senhores, falsos salvadores. Confiaram em outro mediador a não ser Cristo, procuraram caminhos e não Cristo, confiaram em espíritos malignos e não o Senhor Jesus. Tais darão diante de Deus, por rejeitar o amado Filho de Deus, nosso sumo sacerdote compassivo. Amorosamente, ele nos avisa sobre desobedientes e desobediências. A única maneira de não sermos alvo da vingança justa de Deus é estar aos pés de Cristo com arrependimento piedoso e amando a Deus. Como amar um Deus vingador? Lembrando que a vingança divina é a manifestação da sua justiça, vingança que somente Ele pode aplicar no movimento dele da forma justa e satisfatória. Pergunte-se: meu amor pelo Senhor é suficientemente capaz de confiar que Ele julgará todas as coisas, mesmo aquelas que eu acho que não serão mais cobradas neste mundo? As minhas emoções ficam alvoroçadas por vingança. Esta é minha alma amarga por causa das injustiças praticadas contra mim. Está minha mente perturbada pelo senso de justiça? Quero agir com a minha força para praticar a vingança. O amor por Deus me acalmará em todas as coisas. Eu quero ler um pedacinho do texto de novo, tá? Ele diz assim. Cadê? Como amar a um Deus vingador? Lembrando que a vingança é divina. A vingança divina é a manifestação da justiça de Deus. A vingança divina é a manifestação da justiça de Deus. Eu quero fazer uma outra pergunta para ver se vocês entendem melhor. A vingança é algo ilícito? A vingança é algo que Deus não permite? A vingança pode ser feita? Sim. A vingança é lícita. Cabe a vingança, só que o problema é que não cabe a você a vingança, não cabe a minha vingança. A vingança pertence ao Senhor, porque a vingança de Deus, ela é justiça, e a nossa vingança é para a nossa justiça própria, é para o que a gente acha que é correto, e a Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo imundo. Então, querendo se vingar, você se torna injusto, e Deus, querendo se vingar e se vingando, ele aplica a justiça ao caso concreto.
Então a vingança não é algo ruim, mas não é algo que está nas suas mãos e nem nas minhas. A vingança é do Senhor, está nas mãos do Senhor e é para Ele, por Ele, que é feita a vingança. Primeiro, mas se alguém fez alguma coisa ruim contra mim, pois é, não vai ter justiça e a vingança não vai ser válida. A Bíblia diz que quando a gente está zombando do outro, tendo muita ira do outro, a ira de Deus sai do outro e vem pra gente. Isso é muito sério. Você não pode se permitir dentro de você querer a sua justiça própria ou querer se vingar o tempo todo de tudo que você tem passado. Sabe por quê? Porque você retira de Deus a autoridade que é só dele. Esse é o maior desafio para todas as mazelas que a gente passa nesse século. A gente sabendo desse texto, sabendo que ele funciona, e sabendo que é real, a gente não tem que se segurar. Imagina quem não sabe. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, tal pessoa é uma pessoa má e só vive bem. Porque muitas vezes Deus tirou a mão daquela pessoa que deveria estar sendo, vivendo a justiça de Deus e a vingança de Deus e colocou sobre o outro, que já sofreu tanto, justamente porque o outro não conseguiu perdoar. A vingança não está na sua mão. Eu acho tão interessante eu ver aquelas histórias no jornal ou no dia a dia, história daquelas mortes violentas, mortes injustas. Eu fico muito triste, eu acho extremamente injusto. Mas quando eu vejo tudo que é feito dentro do nosso sistema penitenciário ou até judicial para que aquela pessoa seja presa ou aquela pessoa pague de alguma forma, eu vejo nada disso é capaz de suprir, por exemplo, a vida daquela pessoa. Se nada supriu a vida daquela pessoa, imagina o resto. Por exemplo, tem muito caso de estelionato, de homem que entra em contato com a mulher e a mulher usa da carência daquela mulher para ele se crescer em cima. E ali ela tem um desfalque de 50, 60, 100, 200, 500 mil reais, só cheia de dívidas e de empréstimo para dar para o homem, né? Eu acho aquilo tão injusto porque ele está usando, ele está defraudando ela. E a Bíblia diz que os defraudadores não herdarão o reino dos céus. Por exemplo, nada que a justiça for fazer vai poder apagar tudo isso que ele fez. Ah, mas pelo menos, não tem pelo menos. Não tem pelo menos. A justiça humana, ela é um trapo imundo. A gente pelo menos, né, tenta alguma coisa, mas é muito imundo. Então não existe nada na terra que é capaz de ser justo como Deus. Nada. A vingança de Deus, ela é eficaz. A única vingança e a única justiça que realmente é eficaz é a do Senhor. O dia que a gente entender isso, nós vamos começar a realmente descansar em Deus. Nós vamos realmente começar... Só um instante. Essa semana, nós chegamos a viver o período mais seco de Brasília. Essa semana do ano. Brasília entrou num período bem seco agora. Vocês veem, né? Eu geralmente consigo falar. Tô falando só 8 minutos. Mais tempo sem água. Não tem como. Tá muito seco. Já começou o dia extremamente seco. Mas, amém. É o meu climinha de deserto daqui. Então, a vingança não cabe a você. A vingança não cabe a mim. E por mais que a gente se sinta temporariamente vingado, nada se compara ao quando Deus se levanta do trono dele e acha justiça ou injustiça na terra. Porque se Deus achar injustiça em alguma situação que você viveu, Deus vai se levantar do trono e vai guerrear ao seu favor. Aí eu acredito em justiça. Aí eu acredito que a justiça seja feita. Porque quando Deus se levanta e quando Deus muda a sorte e a história de uma pessoa, por causa de uma injustiça que fizeram contra ela, nunca mais ela vai ser fonte de justiça. E nunca mais aquele que foi fonte de injustiça na vida dela, nunca mais ele vai conseguir se levantar contra a vida dela ou contra a vida de alguém. Porque quando Deus abate, Deus abate. Quando Deus se vinga, Deus se vinga. Aí eu acredito em justiça. Mas para que você viva a justiça de Deus na terra, você precisa realmente descansar no Senhor
E essa é uma tarefa para poucos. Feche seus olhos e vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Eu sei que a palavra diz que a Ti cabe a vingança e a justiça. E nessa manhã, ainda que seja tão desafiador, nós queremos colocar diante de Ti todas as nossas situações de injustiça. Nos alcance, nos preencha. Faça de nós um vaso novo, Senhor. Nos leve ao sublime conhecimento da glória de Deus. Envie anjos a nosso respeito para nos guardar, nos zelar e nos proteger de todo mal. Senhor, nos cerca com o Teu amor. Que não sejamos alvo da injustiça, mas alvo da justiça de Deus. Nos alcance, Senhor, transforme o nosso coração de glória em glória, até que a gente transborde mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Um beijo, Deus te abençoe e até domingo que vem, se Deus quiser.